Vamos esquecer a nossa posição na igreja. Vamos esquecer que somos irmãos responsáveis, somos cooperadores, somos líderes isso, líderes aquele. Irmãos, toda vez que nós formamos uma estrutura de poder, nós acabamos nos acomodando, nós acabamos perdendo a simplicidade e o Espírito Santo deixa de ter liberdade para agir entre nós, para operar milagres entre nós. Irmão, vamos continuar simples. Quando os discípulos disputavam quem era maior no reino dos céus, nosso Senhor Jesus, ele chamou uma criança e colocou no meio deles e disse: se vocês não se converterem e se tornarem como essa criança, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o homem, no seu velho homem, na sua razão natural, há uma tendência de busca pelo poder, busca por ter uma estrutura de poder. A preocupação de um adulto: eu estou aqui na minha igreja, na minha região, eu sou o primeiro, eu sou o segundo. Irmãos, essa não deve ser a nossa preocupação na vida da igreja, certo? A mulher de Zebedeu foi até Jesus pedir para que os seus filhos, Tiago e João, quando chegasse ao reino, pudesse um assentar à direita de Jesus, outro assentar à esquerda de Jesus. Jesus disse: não sou eu quem designo isso. Quer dizer, aí ele fala, no reino dos céus, quem quer ser o maior, que seja aquele que serve os outros, que procure ser o que serve. Então, irmãos, na vida da igreja, toda vez que nós tivermos qualquer pensamento de posição, é porque a tendência natural é a gente armar para si uma estrutura de poder. E toda estrutura de poder, irmãos, sempre resistiu contra a ação do Espírito Santo. O Senhor Jesus veio aqui na terra como o profeta e já havia entre os judeus uma estrutura de poder. E eles, para não perderem o seu lugar de privilégio, de poder, eles acabaram não aceitando a mudança quando Jesus veio aqui na terra para trazer a mudança de dispensação, e acabaram resistindo contra a ação do Espírito Santo e acabaram assassinando, traindo a Jesus e crucificando Jesus pelas mãos do Império Romano. Irmãos, olha como é perigoso nós montarmos uma estrutura de poder. Por isso, irmãos, eu digo para os irmãos, nós que estamos aqui, irmãos, trabalhadores da última hora, nós temos que nos libertar, irmão, todo legado de Sardes. Nós temos que nos libertar, irmãos, de toda a estrutura que tentamos montar para nós. Eu me lembro que quando irmão Doug falou sobre o livro de Jó, né, um irmão me lembrou hoje de manhã, né, Carlos? Jó, capítulo 29, foi ainda, essa parte foi eu que escrevi no livro. Irmão, Jó, ele se achava, estava tudo certinho. Ele fazia tudo de uma forma justa. Ele procurava praticar justiça. Só que, quando Deus mexeu na sua comodidade, na sua estrutura de poder, aí ele reclamou. Aí ele chorou. Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus é injusto, né? Por quê? Porque Deus mexeu no seu ninho. Você tem uma tendência de montar o seu ninho. Seja na sua casa, seja na igreja e seja na obra do Senhor. Nós sempre queremos montar o nosso ninho, e o nosso ninho nos traz um certo conforto, comodidade. Ali eu tenho meus privilégios, ali eu faço a minha vontade, ali eu tenho, o meu reinadozinho. Irmãos, Deus quer destruir esses ninhos. Ele quer governar a nossa vida. Por isso, disse de manhã para os irmãos, não tenha qualquer conceito de posição. Estamos aqui, irmãos, simplesmente como servos do Senhor, certo? Nós queremos ser úteis para que a vontade de Deus seja feita no nosso meio. E por outro lado, eu também ajudei os irmãos de que seja o nosso serviço, seja a nossa vida da igreja, a nossa vida cristã,
Irmãos, não monte uma estrutura para você poder estar sossegado e cômodo. Toda vez que você achou uma zona de conforto para você desfrutar da comodidade dessa zona de conforto, irmãos, alguma coisa já está errada. Entende o que eu falo? Não só os comportores das ruas, eles precisam depender totalmente do Senhor, totalmente do Espírito. Eles precisam estar imersos na palavra, constituídos na palavra, inculcando a palavra de uma maneira séria, para que o seu trabalho tenha efetividade. Certo ou não? Quando eles dependem de si, na rua não acontece. Na rua não funciona. Então o que eles fazem? Eles têm que entrar no desespero. O Senhor não está funcionando. O que está acontecendo? Eu fiz a mesma coisa que ontem. E não está funcionando hoje. Aí esse desespero de buscar a direção do Espírito, irmãos, isso é normal. Isso deve acontecer com você e comigo a todos os instantes. Quando o seu serviço, a sua vida, estiver entrando numa zona de conforto, comodidade, você já sabe o que vai fazer no próximo passo, irmãos, essa não é uma vida espiritual. A vida espiritual é que, qual é o próximo passo? Eu não sei. Eu viajo lá de São Paulo, venho para o Nordeste, chego em Fortaleza, onde eu estiver, tomo café com os irmãos, almoço com os irmãos, janto com os irmãos, ou no momento descontraído com os irmãos, há sempre vários irmãos à minha frente, como passarinho de boca aberta, esperando que a mamãe e o papai tragam uma coisa e pôr no bico deles. Aí eu fico pensando, Senhor, o que eu faço? O que faço? Eu tenho duas opções. Eu monto minha estrutura, eu tenho meus conhecimentos bíblicos, eu tenho minhas experiências de tantos anos na vida da igreja, eu posso falar daquilo que eu tenho em arquivo, certo? Isso pode até agradar alguns, receber alguns aplausos, mas não dá resultado duradouro, porque não vem do Espírito, não vem do Senhor. Então, esses irmãos da minha frente, esperando alguma coisa, me provoca desespero. Os irmãos olham para mim, eu olho para eles. Vocês perceberam? Irmão Pedro, estamos esperando. Falei, o que eu vou falar? Vocês entenderam? Tem que ter esse desespero. Tem que ir até o Senhor, perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? Se o seu serviço está cômodo, está errado. Tem que ter desespero. Qual o próximo passo? Você não deve nem saber. Você tem que pedir para o Senhor. Ah, mas já estou acostumado a fazer reunião, estou acostumado a... então você já montou sua estrutura de poder, não precisa mais do Senhor. Vocês entenderam? Então nós temos que viver no desespero e buscar a direção do Espírito pela palavra a todo tempo.